Após a conferência na Argélia, o petróleo subiu quase 15% e agora outros ativos de risco devem acompanhar a tendência. Vamos começar analisando o petróleo através da perspectiva dos investidores nos gráficos semanal, diário e intraday. O gráfico semanal mostra a tendência descendente se esgotando. A commodity estava sobrevendida no início do ano e, por isso, reagiu com um movimento ascendente. As nossas metas para a queda já foram alcançadas e agora estamos esperando pela reversão dessa tendência descendente. Essa reversão já está acontecendo no gráfico diário e podemos ver que, após uma forte alta entre janeiro e março deste ano e a consolidação que se seguiu, estamos vendo uma ruptura para cima, com potenciais metas acima de 53 até 55 a serem alcançadas nas próximas semanas. O índice de risco ainda não está sobrecomprado, o que dá mais espaço para o desenvolvimento desse movimento. No gráfico intraday, que nos dá uma perspectiva para as próximas semanas, o forte movimento após a conferência na Argélia não parece ter terminado ainda, e as metas também ficam entre 53 e 55. O índice de risco está próximo ao território de sobrecompra, mas parece que temos um topo intermediário no momento, e provavelmente outro irá se formar em seguida. O mais surpreendente é que os mercados de equity não seguiram essa tendência. No gráfico intraday do mini SP500, podemos ver que, após a forte ruptura para baixo no início de setembro e a recuperação na terceira semana de setembro, o movimento tem sido lateral. Nós identificamos esse movimento como uma correção para baixo e acreditamos que as metas de preços e de prazo já foram alcançadas. No momento, estamos esperando por uma reversão para um novo período de tendência ascendente, provavelmente na terceira ou quarta semana de outubro. O gráfico diário, que nos dá uma perspectiva para os próximos meses, confirma esse movimento. Nós tivemos um topo intermediário em agosto e estamos em consolidação desde então. O índice de risco não está posicionado para subir novamente e ainda há espaço para que isso aconteça durante o próximo mês. É possível que alcancemos uma meta acima de 2.200, que poderia chegar a 2.250. O gráfico semanal também confirma esse movimento e ainda mostra uma tendência ascendente. Apesar das metas terem sido alcançadas, o índice de risco ainda não está sobrecomprado. Portanto, ainda temos suporte no gráfico semanal. Resumindo, temos uma tendência de alta no longo prazo, uma tendência de alta no médio prazo e uma correção para baixo no curto prazo. Nós estamos passando por um topo intermediário em uma tendência ainda ascendente. Com a alta do petróleo, nossa expectativa era de que o euro também subisse, mas esse ainda não é o caso. E apesar disso, nós acreditamos que a situação ainda seja construtiva. Nesse gráfico semanal do par euro-dólar, que nos dá uma perspectiva para os próximos trimestres, a tendência ainda é descendente e ainda há potencial para atingirmos níveis abaixo de 1,10 e possivelmente próximos à paridade. A consolidação da alta que temos visto desde o início de 2015 permanece firme e quanto mais tempo durar, maior se torna a possibilidade de uma reversão para cima. Isso também pode ser confirmado pelo índice de risco, que está muito sobrevendido. Portanto, estamos preocupados com essa tendência descendente de longo prazo. O gráfico diário também dá os mesmos sinais e já está em uma tendência ascendente, com potencial para alcançar até o nível 1,17 dentro dos próximos meses. Nós também temos uma consolidação aqui, que deve romper para cima, e ainda há espaço para o índice de risco, que ainda não está sobrecomprado. No gráfico intraday, ainda temos uma pressão no curto prazo sobre o par euro-dólar. Nós podemos ver aqui que estamos em uma tendência descendente que ainda poderia chegar ao nível 1,10. Dito isso, o índice de risco já está sobrevendido, o que poderia ser a base para uma retomada da tendência ascendente. Resumindo, a tendência ainda é de baixa no longo prazo, mas já está se esgotando.
No médio prazo, a tendência já é de alta e precisa confirmar que tem potencial para acelerar novamente. No gráfico intraday, o par está passando por uma correção para baixo, mas poderia atingir níveis interessantes em breve. Agora vamos dar uma olhada no ouro, que é uma commodity diferente do petróleo, pois é um ativo defensivo. Nesse sentido, o cenário para o ouro é menos promissor. Nós tivemos uma tendência descendente de longo prazo, que foi revertida em uma correção para cima no final do ano passado. As metas dessa correção já foram alcançadas, e no gráfico diário, a correção para baixo já começou e coincide com um movimento de reversão das taxas de juros, podendo atingir níveis próximos a 1.200. Portanto, ainda há riscos para as próximas semanas. No gráfico intraday, o ouro alcançou a meta inicial, mas ainda poderia cair em direção ao nível 1.230. Apesar desse fundo intermediário, que poderia provocar uma reação no curto prazo, ainda estamos em uma tendência descendente. Resumindo, temos uma correção para cima no longo prazo e uma tendência baixista no curto e no médio prazo. Portanto, estamos cautelosos em relação ao ouro no momento. E encerrando, vamos dar uma olhada no par Libra-dólar, que atingiu uma mínima histórica na semana passada. Neste gráfico de longo prazo, podemos ver que estamos entrando lentamente para território sobrevendido, mas as nossas metas poderiam se estender e cair em direção a 1,20 durante os próximos trimestres. Portanto, apesar da situação ser exagerada, nós acreditamos que ainda é muito cedo para apostar no fim dessa tendência descendente. No gráfico diário, o movimento também está se esgotando e já alcançamos nossas metas. O envelope menor está tocando maior, o que indica estresse no mercado, mas o índice de risco está apenas entrando em território sobrevendido, portanto ainda há mais espaço para quedas. Nesse caso, também é ainda um pouco cedo para apostar no fim desse movimento. No gráfico intraday, a tendência também é descendente e o índice de risco está bastante sobrevendido. Além disso, os envelopes estão se tocando e poderíamos esperar por uma reação no curto prazo, mas como indicado nos gráficos diário e semanal, aqui também ainda é muito cedo para começar a comprar o par Libra-dólar novamente. Obrigado pela audiência e até mais.